Swastika. Bom, como vocês veem, não é exatamente o mesmo desenho que estava aqui da outra vez, porque a equipe se distraiu, não avisou a faxineira e ela apagou tudo. Então, a equipe teve que recompor tudo de memória, coisa impressionante. Que memória que o pessoal tem. Não falhou praticamente nada. Gostei de ver. Rolou até fax nesse processo. O tratado seria uma coisa um pouquinho mais bonitinha, assim, sinuosinha. Mas tá bom, tá certo, é isso aí. Vocês se lembram o que faltou a gente comentar? Que eu disse, olha, não deu tempo, mas a gente vai comentar isso, deixa aqui no quadro para eu me lembrar. Lembra qual era o que estava faltando? Estava faltando as Shaktis dos elementos, as Mahashakti, a Devi. As válvulas, eu acho que eu falei. Falei. Eram os grantes e até fizemos alusão ao Nogórdio, né? Falamos aqui desse lado, no Mahaveda, o exercício de Hatha Yoga que destrói as válvulas. Falamos. Então ficou faltando nós falarmos sobre a Shakti, o conceito da Shakti, que é a Shakti. Shakti significa energia. Shakti, energia. Literalmente energia, mas ela designa a esposa ou a companheira tântrica. Pode, a Shakti inclusive, pode nem ter contato físico, mas ela representa a energia, porque ela energiza, ela motiva, ela toca para frente. E como a palavra significa energia, também alude a Kundalini. Então, em algumas partes, em algumas passagens, o texto diz, para o despertamento da Shakti, ou a Shakti universal. Quando você encontrar essas referências, Shakti aí está se referindo a Kundalini, a Mãe Divina. Quando você ouvir uma outra referência, esta é minha Shakti, vou levar estas flores para minha Shakti, já sabe que Shakti aí é a esposa ou companheira tântrica. Se nós estivéssemos numa linha Vedanta Brahmacharya, esse minha não poderia ser usado. Minha, sua, porque você comprou, né? Mas na linha tântrica isso é perfeitamente normal, porque o conceito de minha Shakti não pressupõe que ela pertença a alguém, mas justamente o contrário. Por exemplo, a minha divindade, o meu Deus, minha Nossa Senhora, quer dizer, não é que ela tenha sido comprada e que pertença e tenha que trabalhar para você, mas é justamente o contrário. Quando você diz meu Deus, na verdade você está se entregando, né? Então é esse o conceito. Quando você diz minha Shakti, você na verdade está se colocando aos pés dela. E ainda existe mais uma série de colocações aqui envolvendo esse conceito, que é o seguinte: a Shakti é apenas um dos graus da mulher tântrica. Abaixo da Shakti tem um grau denominado Mudra. Mudra quer dizer gesto. Então, aquele outro tipo de mulher que não é uma Shakti é apenas um gesto. É como se fosse peça do mobiliário, né? No tantrismo medieval isso existe, no nosso tantrismo branco não existe, né? No tantra branco não existe. No tantra medieval existe a figura da mudra, que é a mulher contratada. Então, ele não tem esposa ou companheira tântrica, mas ele quer praticar. Como é que ele vai fazer? Então, no período medieval, havia um tipo de conceito e que permitia que qualquer pessoa, qualquer mulher, pudesse fazer as vezes da Shakti sem sê-lo.
Então ela não tinha a energia ou a capacidade de ser uma Shakti, mas ele podia alugar os seus serviços. E depois, acima da Shakti, tem a Devi. Devi significa deusa, é o feminino de Deva. Deva, inclusive, é o termo que deu origem à palavra Deus em latim. O D foi preservado, o E foi preservado, o V foi preservado e só o A é que caiu. Depois isto em português virou um U. E Devi, o que é a Devi? Devi é uma mulher que tem uma energia tão forte, tão poderosa, que ela catalisa. Por ação de presença, quer dizer, ela não precisa dizer nada, fazer nada, não precisa tocar nem ser tocada. Se ela entrou quietinha, sentou ali fora. Ninguém nem vê. Mas só dela estar ali fora, mexe com os hormônios, mexe com o psiquismo, e isso é meio inexplicável, porque, por exemplo, Marilyn Monroe não seria uma Devi. Ela podia entrar aqui, todo mundo ia olhar e ia dizer, é interessante, é meio afetada, mas ninguém ia achar nada de especial. A Devi geralmente é uma pessoa que nem se preocupa com pintura, com maquiagem, com essas coisas assim. Simplesmente é dela, é uma energia que sai dela, transborda, que não dá para segurar, e que ela não faz nada de especial e muitas vezes nem gosta que isso ocorra. Mas é da natureza dela. Agora, no conceito Shakti, bom, vamos fazer mais uma comparação. Mudra é uma companheira em que ela não cresce, ele cresce usando os seus serviços. Para nós não serve. A Devi, ela faz crescer, e a Shakti cresce junto, os dois crescem juntos. Então, no conceito Shakti, você tem Shakti e Shakta. Então, são os dois parceiros, ela e ele. A Shakti, a energia, e o Shakta, o devoto dela. Inclusive, olha a semelhança com este outro termo. Muda só uma letra. Bhakta é o devoto, é aquele que faz bhakti, devoção. Então, é como se fosse um bhakta da Shakti. Então, nós temos um Shakta. Muda uma letra só. E eles dois crescem juntos, né? Um ajuda o outro a crescer. Dentro do conceito de Shakti, nós temos as Shaktis dos 4 elementos. A Prithvi Shakti. Qual é o outro? Apas Shakti. Vayu Shakti. E Agni Shakti. São os 4 elementos. Terra, água, ar e fogo. E essa classificação é relativa à libido e à maneira como a mulher lida com essa libido. A Prithvi Shakti, Prithvi quer dizer terra, então ela está muito quieta, parada, acomodada ali naquela situação. Mesmo que você queira movimentar ali, passar um arado, depois fica parado outra vez. Apas Shakti já tem uma certa mobilidade, mas ainda é inerte. Se acomoda de acordo com o formato e a cor do recipiente. Então, se tiver um parceiro interessante, ela até fica interessante. Mas é só, quer dizer, ela não sai dali e não realiza alguma coisa. Vayu Shakti, Vayu quer dizer ar. Então, é a mulher que tem a liberdade do ar. Ela é livre. Ela voa, ela vai, ela agita, ela faz. Mas Agni Shakti Agni é fogo. Então, essa é a Shakti fulgurante. Essa, no nosso livro, a gente diz que acorda até defunto.
não depende do homem para absolutamente nada. O cara chega em casa e diz, ai querido, hoje eu estou cansado. Ela diz, não se preocupe, deita que o resto eu faço. Ela extrai prazer de qualquer circunstância, é uma coisa espetacular. Mas o fato de você estar situada aqui ou ali ou acolá não faz a mínima diferença em termos de valor pessoal. Isto é uma classificação como a gente poderia classificar. Você é mais alto, você é mais baixo, você é um pouquinho mais gordo, você é um pouquinho mais magro. É uma constatação dos tipos que existem. Uma pessoa não pode dizer, eu estou muito alto, eu vou ficar mais baixo então. Não é assim, você tem que se assumir como você é. Você é um pouco mais alto que a média, tem dificuldade para arrumar sapato, para arrumar cama, né, para conseguir uma cama em que você caiba, não tem importância, você é assim. Né? Quem te quiser tem que querer você do jeito que você é. Aqui é a mesma coisa. Ou também a pessoa pode dizer, não, mas ele é muito alto para mim, eu sou muito baixinha para ele. Então tá bom, vamos achar um parceiro que encaixe um pouquinho melhor. Aqui é a mesma coisa. Quer dizer, isto aqui não deve ser motivo para discriminação, preconceito ou complexo. Porque as pessoas são como elas são. Cada um tem que se assumir e se valorizar daquele jeito. Agora tem um tipo, isso são Shaktis, né? Tem um outro tipo de pessoa que está numa categoria que não é a Devi, mas é a Mahashakti. Que, independentemente da categoria em que ela pudesse estar, se estivesse ali classificada, ela deu um jeito de dar a volta por cima e criou aqui, ou descobriu, uma maneira de ser que é só dela, e com a qual, com essa maneira de ser, ela constrói caracteres, ela constrói pessoas, ela é uma verdadeira arquiteta do Shakta. E como ela tem um know-how muito grande, uma energia muito boa, normalmente ela não vai comprometer sua existência construindo apenas um prédio. Imagina uma pessoa que faz arquitetura, é um arquiteto e vai construir um prédio na sua vida. É um desperdício. Então, essa pessoa, ela realmente constrói muito Shakta. Ela tem essa capacidade. Não descamba para promiscuidade, nem para nada disso. Ela realiza daquela forma, as pessoas olham e ainda apreciam e dizem, que coisa bonita essa pessoa, que coisa bonita essa maneira de agir. E quando, se é homem, ele diria, se eu fosse mulher, eu seria assim. E se for mulher, ela diria, eu queria ser assim. Então, essa é a Mahashakti. Tem uma série de características, não só de uma liberdade muito grande, que é da Vayu Shakti, como tem uma energia interior muito grande, que é da Agni Shakti, e uma série de outras características. Pronto, eu acho que era só isso que estava faltando, que não coube na outra aula. Agora vamos avançar um pouquinho, que é o seguinte. Vocês viram aquele símbolo lá? Os 7 principais chakras. Foi tão difícil de fazer, né? E penetrando pela narina direita, percorrendo por dentro do corpo, nós temos um canal de polaridade positiva chamado Pingala. O acento é no A final, mas a tônica está na primeira sílaba. Pingala. Isto para o homem, né? Começa na narina direita, desce serpenteando, termina no testículo esquerdo. E do outro lado, Ida.
de polaridade negativa que penetra pela narina esquerda do homem, desce serpenteando, termina no testículo direito. E na mulher é o contrário. Na mulher, a corrente ida de polaridade negativa penetra pela narina direita, termina no ovário esquerdo e pinga lá do outro lado. É interessante que seja trocada a polaridade do homem e da mulher, inclusive que seja trocada só a polaridade lateral e as outras não, porque na hora do abraço do Maituna, Pingala sobe junto com Pingala e Ida junto com Ida. Eu disse que a polaridade só muda na lateralidade, pelo seguinte: nosso corpo, na parte de baixo, é de polaridade negativa, na parte de cima, polaridade positiva, para homem e mulher. Na frente, polaridade positiva, atrás, polaridade negativa. Então, quando nós queremos, lembra-se do que aqui tinha um polo negativo? Quando nós queremos fazer com que a Kundalini suba, nós vamos tocar nesta região com a parte mais negativa do corpo. E a parte mais negativa, não é negativa de ruim, negativa de polaridade, né? Então, qual é a parte de polaridade mais negativa, tríplice negativo que nós temos no corpo humano? Calcanhar de Aquiles. Então aqui, ó, você vai colocar o pé. Esse desenho está mal, viu? Mas enfim, está ali um calcanhar bonitinho. Calcanhar esquerdo para o homem, direito para a mulher. Então, parte de trás, polaridade negativa. Embaixo, polaridade negativa. À esquerda para o homem, polaridade negativa. Então, qual é o lugar mais negativo do corpo? Calcanhar esquerdo. E para a mulher? Calcanhar direito. Ao sentar-se em Siddhasana, você começou a fazer um trabalho de polaridade, portanto, um trabalho de energia física, um trabalho que está sujeito às leis da física, e que vai ser dinamizado por um pranayama. Então você faz asana, junto com ele você faz um pranayama, junto com isso você faz um mudra, junto com esse mudra você faz um bandha, junto com esse bandha você faz podia fazer um kriya em alguns casos. Vamos aqui, o exercício que eu estou pensando, o kriya não vai caber, então você pode fazer um mantra. E junto com isso, você faz uma mentalização. Olha lá, acúmulo de uma técnica, 2, 3, 4, 5, 6 coisas juntas. Imagine a bomba atômica que você tem ali. E apesar disso, lembra-se das regras de segurança? Apesar disso, essa bomba atômica não é perigosa, porque você precisaria de um sistema. Você precisaria errar sistematicamente. Primeira coisa, um iniciante, uma pessoa que não esteja com a capacidade, ela não vai conseguir fazer isso aqui. Deixa eu disser para você. Faz aí o Siddhasana. Agora, em cima disso, você faz um pranayama. Tudo bem, até aqui foi. O nível de vocês foi bem. Mudra. Tá bom, mudra dá para fazer. Agora, junto, faça um bandha. Junto, faça uma Manasika Mantra, para a contagem do respiratório. E junto, você vai fazer a mentalização da Kundalini, que é ensinada numa outra circunstância. Simplesmente você se perde ali no meio e esquece de respirar. Né? Faz uma série de confusões, porque não está ainda maduro para aquilo ali, não tem condições de administrar tanta coisa. Quando você consegue administrar tudo, já é sinal de que você tem condições. Agora, e se
tem condições, mas está exagerando, está fazendo demais. Você vai perceber, porque o efeito disso aqui ocorre por acumulação. Então você faz hoje, conseguiu fazer, exagerou. Tudo bem, não acontece nada. Faz amanhã de novo, exagerou de novo, não acontece nada. Dali a alguns dias começa a acontecer, devagar. E aí você tem tempo de parar. Você diz, está indo mais rápido do que eu queria, eu não estou conseguindo segurar tanta energia. É simples, para tudo, ou para partes disso aqui. Vai parando. Quem é que te diz o que você tem que parar? É, evidentemente, o seu instrutor, que é o seu monitor, que vai te monitorar. Então, só o fato de sentar com a parte mais negativa do corpo em contato com o polo negativo da Kundalini, sozinho, não produz nenhum efeito extraordinário. A repetição disso e a dinamização disso com as outras técnicas é que vai fazer com que ocorra um fenômeno chamado despertamento da Kundalini. Aliás, a revista Sexto Sentido me pediu uma matéria sobre isso, mandei para eles hoje. Deve sair talvez mês que vem. Olha que coisa interessante, o símbolo da Kundalini. Uma linha vertical, um chakra embaixo, outro chakra em cima e uma serpente de cada lado. Isso lembra alguma coisa? Talvez se nós colocássemos aqui umas asas, talvez se colocássemos aqui um elmo. O caduceu de Mercúrio ou Hermes é realmente o mesmo símbolo, porque a cultura romana foi baseada na grega e a grega foi baseada na indiana, então tudo veio no mesmo lugar. Isto, inclusive, esse caduceu, este cetro, é de uma divindade. Mercúrio ou Hermes era uma divindade, da mitologia, evidentemente, mas que representa o poder, que diviniza, que pega uma pessoa simples, uma pessoa vulgar, e transforma, transmuta essa pessoa, transmuta chumbo em ouro. Esse símbolo não é só dessas duas culturas. Nós vamos encontrar esse símbolo numa outra cultura. Vamos de novo colocar aqui uma haste branca, uma haste vertical, um chakra aqui embaixo. O que quer dizer chakra mesmo? Roda, ou círculo. Outro chakra lá em cima. Outros chakras aqui no meio. E alguns chakras deslocados. Lembram-se daquela figura de lado que estava aqui, que eu apaguei? E que na aula anterior eu disse que quando visto de frente e analisado por ocidentais, pela cultura ocidental, os chakras não ficam em linha, e o hindu gosta de estudar a Kundalini, a estrutura da Kundalini. Portanto, situa os chakras bem um acima do outro, porque vai estudar a raiz do chakra lá na coluna, lá na medula. E o ocidental, ele tem medo da Kundalini por tudo que o nosso folclore, a nossa mitologia nos fala a respeito de serpentes, de fogo, de sexualidade, e tudo isso está junto ali. Então, a gente não mexe com a Kundalini, mas nós aqui no Ocidente gostamos muito. Nós, que eu digo assim, filosofias, escolas iniciáticas ocidentais gostam muito de estudar os chakras, a flor dos chakras e não a raiz dos chakras, que tem a ver com poderes, mas não tem a ver com a iluminação. Então, aqui os chakras são colocados lateralmente. Lembram-se de que o chakra esplênico estava aqui do lado, Swadhisthana, e depois o Anahata também estava aqui do lado, cardíaco. E depois, do outro lado, nós vamos encontrar a sombra desses chakras. Eles são ligados entre si por linhas retas. E, curiosamente, nos lembram muito a estrutura molecular. O desenho não é exatamente assim, eu simplifiquei para que a gente possa compreender a próxima comparação. O desenho é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais alongado aqui. Tem mais umas coisinhas. Essa estrutura aqui
é do hinduísmo, hindu. Esta outra estrutura é grega, greco-romana. E esta outra é hebraica, é da Cabala. O nome disto é árvore sefirotal. E os chakras são chamados sefirot. O mais interessante é que ali a estrutura é curva, aqui é retilínea. Mas se você fosse transformar estas linhas em curvas, você teria exatamente a mesma coisa. Você teria um chakra embaixo, uma linha de força que, passando por outros chakras, chega no chakra superior. E os demais chakras são tocados através de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, de uma décima linha, até aquela complexidade da medicina chinesa, que dá 70 e tantas mil linhas. Agora, será que realmente a árvore da vida, ou a árvore sefirotal, tem alguma coisa a ver com a Kundalini? Como é mesmo o nome deste primeiro chakra? Hein? Não ouvi. E este último aqui? Sahasrara. Sahasrara. Este primeiro chakra aqui chama-se Malkut.